Tudo bem, gente? Ludo Gardini, seu advogado. Mais uma vez estamos aqui com dicas para você. Hoje vamos falar das pessoas que entraram pelo México e entraram com visto alterado ou passaporte modificado. Então, se você entrou em uma dessas duas condições e você casou com americano ou com americana, esse vídeo é para você. Na minha direita eu tenho a Viviane e na minha esquerda eu tenho a Amanda, que trabalha com a gente no nosso departamento de imigração. Viviane, tudo bem? Tudo bem? Viviane, processinho de imigração hoje em dia. Para quem veio pelo México e não tem uma carta de deportação ou não foi pego, quanto tempo está demorando o processo? Presta atenção, do começo até da entrada do I-130 até receber o Green Card no Rio de Janeiro. Esse processo dura basicamente, em média, uns 1 ano e meio, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. O processo é dividido em duas fases. A primeira fase ela pode demorar de 4 a 7 meses, às vezes passa um pouquinho para 10 a 12. E a segunda fase, uns 4 meses, para receber a resposta do perdão e mais uns 2 meses para marcar a entrevista. Então, nisso dá 1 ano e meio, mais ou menos. Maravilha. A obtenção do perdão, vamos falar do perdão. E depois que a pessoa recebe o Green Card, quanto tempo é de Brasil? No Brasil, o tempo é curto. A gente aconselha mais ou menos que a pessoa tenha 1 semana antes da entrevista para ir para o Brasil fazer o exame médico, faz a entrevista e o visto chega em casa dentro de 2 semanas. Maravilha. O visto, na verdade, seria o Green Card, que é o carimbo no passaporte, correto? Isso, o visto de imigrante, né? Aí quando você chega aqui, você só passa pelo aeroporto, seu Green Card chega em casa pelo correio. Agora vamos falar um pouquinho do perdão. Para a obtenção do perdão, qual que seria a coisa mais forte, ou quais são os passos básicos? Explica um pouquinho para o nosso cliente, já que a gente tem feito tantas aprovações e você sempre é a pessoa encarregada, a pessoa que mais tem contato. Explica o perdão aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Ok. O perdão, basicamente, ele depende muito do caso específico de cada pessoa, né? A gente tem umas coisas que a gente trabalha mais fortes em alguns casos e outras mais fortes em outros. Por exemplo, se você tem um problema sério de saúde, esse vai ser o ponto forte do seu perdão. Se você de repente tem uma carreira aqui que você conquistou, que você tem seus clientes, não precisa ter se formado na faculdade nem nada disso, mas se você tem uma profissão, que você tem a sua clientela e você vai perder isso tudo se você não puder ficar aqui porque o seu esposo não pode ficar ou porque você teria que ir para o Brasil para ficar com ele, nesse caso também serve. Então são várias coisas diferentes, cada caso é um caso, sempre tem um jeitinho da gente argumentar e usar o que seja mais forte no seu caso para você. Maravilha. Viviane, muito obrigado. Você tem mais alguma recomendação para quem veio pelo México, você que veio pelo México, casou com um cidadão ou cidadã? Aqui essa recomendação é da Viviane, nossa senior paralegal também. Para você, a gente tem feito isso mais de 5 anos, mais do que isso até, muito sucesso. Então o perdão ele é dado aqui nos Estados Unidos, a pessoa só volta para o Brasil já com perdão concedido. Então não deixe para amanhã o processo que você pode começar hoje. Viviane, qual é a sua recomendação final, por favor? Minha palavra final é o seguinte: não achem que é tão difícil assim quanto as pessoas falam por aí. O processo é longo, são muitos documentos, mas com a orientação correta você vai conseguir o seu Green Card, você vai conseguir ficar aqui legalmente. Então procure a gente, nosso índice de sucesso com perdões é altíssimo. Venha procurar a gente vai te ajudar. Gente, muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho também de quem entrou com passaporte alterado e como fazer. Então vamos lá, Amanda. As pessoas que entraram, o que acontece muita gente que entrou com passaporte alterado, visto modificado, elas acabam jogando fora com medo e não tem como provar. A diferença de quem entrou pelo México e quem entrou com passaporte alterado é as pessoas que entraram com passaporte alterado ou visto modificado e têm esse passaporte, esse visto também com I-94, podem fazer o processo aqui dentro. Não existe a necessidade de volta para o Brasil. Isso é feito com pedido de perdão também. Amanda, vamos explicar qual é o tempo de procedimento disso? Bom, quando você entra com visto alterado, o tempo do processo é mais ou menos uns 6 a 10 meses, porque também vai ter que fazer um pedido de perdão por essa razão. Então não é um processo muito longo, se tiver a cópia do passaporte que você entrou. Exato. O perdão ele é igual ao perdão de quem entrou sem visto.
Exato, o perdão é a mesma coisa. O perdão tem que ser baseado no sofrimento extremo do esposo ou esposa americana. Exato. E quais são os documentos necessários para isso? Os documentos necessários são os documentos que vai comprovar que o esposo ou esposa não pode ficar aqui sem a presença do marido ou esposa que tem que voltar para o Brasil. Então tem que comprovar o que prende a pessoa aqui dentro. Se você tem alguma condição médica, se você tem um trabalho, se você tem uma profissão, então você tem que mostrar que você não terá condições de ficar aqui sem o marido ou esposa, ou se você ter que ir para o Brasil, você não vai ter o mesmo tipo de vida, você não vai ter as mesmas condições que você tem presentes aqui nos Estados Unidos. Maravilha, então, Amanda. Então, deixa eu ver. A resposta do perdão geralmente é dada na entrevista ou depois da entrevista? Como é que é feito? Varia um pouco. A maioria das vezes eles dão as respostas depois, porque a paz, os documentos são muitos documentos. Então, o oficial, às vezes, ele precisa um pouquinho mais de tempo para revisar o caso. Então, a entrevista ele pode fazer várias perguntas, conhecer um pouquinho da história e aí ele pode dizer que vai dar a resposta um pouquinho depois. Então, nessa parte, ele vai verificar todos os documentos e comprovar se tem mesmo essa razão, esse sofrimento extremo. Mas também pode acontecer que você tenha a resposta no mesmo dia da entrevista. Amanda, então vamos dizer, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Lógico que eu entendi direitinho porque sou eu que faço tudo isso também. Mas só para ilustração para os nossos telespectadores. O processo até a entrevista leva mais ou menos uma média de 6 meses no momento da entrada. Correto. E a gente já entra com o pedido de perdão junto. Correto. E aí muitas vezes a resposta não é dada na hora, porque o oficial precisa ainda examinar o perdão. Correto. E depois de quanto tempo chega essa resposta? Varia um pouco, às vezes 2 meses, às vezes 4 meses, depende um pouquinho. Exatamente, gente. Então, se você entrou pelo México ou você entrou com visto montado ou passaporte montado, venha falar com a gente. O nosso escritório tem um índice de aprovação de 90%. E aí a pergunta que vem, doutor, e se o perdão for negado, o que fazer? Alguém quer responder? Ou vou eu? Vou eu. Então, se o perdão for negado, geralmente isso não implica numa deportação. Existe a chance ainda de ser refeito. E não existe um limite de vezes que esse perdão pode ser refeito. Então, tecnicamente, se o nosso escritório não consegue de primeira, vamos conseguir de segunda. Se não conseguir de segunda, aí o problema é maior. Mas no nosso caso, no escritório não teve nenhum caso que não conseguimos de primeira ou de segunda, correto? Não. Então está aí. Então o índice de acerto é muito alto aqui na Gardini Law. Se você precisa de qualquer advogado de imigração, uma equipe profissional com experiência, venha falar com a gente. O telefone é o 855-337-8440. Amanda, palavras finais? As palavras finais são: se você entrou com visto alterado, muitas vezes as pessoas têm medo de guardar esse visto. Não jogue fora, faça uma cópia. O processo não é impossível de conseguir, é só você ter a auxiliação correta. Então, se você tem esse tipo de condição, procure a gente e você vai ser bem sucedido. Gente, muito obrigado e até a próxima. Só mais uma coisa, Amanda, fala porta. Não.